Seção 2 das entidades regionais. Artigo 153. O território estadual poderá ser dividido total ou parcialmente em unidades regionais constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, mediante lei complementar, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, atendidas as respectivas peculiaridades. Parágrafo 1º. Considera-se região metropolitana o agrupamento de municípios limítrofes que assuma destacada expressão nacional em razão de elevada densidade demográfica significativa, conurbação e de funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade, especialização e integração socioeconômica, exigindo planejamento integrado e ação conjunta permanente dos entes públicos nela atuantes. Parágrafo 2º. Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de municípios limítrofes que apresente relação de integração funcional de natureza econômico-social e urbanização contínua entre dois ou mais municípios, ou manifesta tendência nesse sentido, que exija planejamento integrado e recomende ação coordenada dos entes públicos nela atuantes. Parágrafo 3º. Considera-se microrregião o agrupamento de municípios limítrofes que apresente entre si relações de interação funcional de natureza físico-territorial, econômico-social e administrativa, exigindo planejamento integrado com vistas a criar condições adequadas para o desenvolvimento e integração regional. Artigo 154. Visando a promover o planejamento regional, a organização e execução das funções públicas de interesse comum, o Estado criará, mediante lei complementar, para cada unidade regional, um conselho de caráter normativo e deliberativo, bem como disporá sobre a organização, a articulação, a coordenação e, conforme o caso, a fusão de entidades ou órgãos públicos atuantes na região, assegurada nestes e naquele a participação paritária do conjunto dos municípios com relação ao Estado. Parágrafo 1º. Em regiões metropolitanas, o Conselho, a que alude o caput deste artigo, integrará entidade pública de caráter territorial, vinculando-se a ele os respectivos órgãos de direção e execução, bem como as entidades regionais e setoriais, executoras das funções públicas de interesse comum, no que respeita ao planejamento e às medidas para sua implementação. Parágrafo 2º. É assegurada, nos termos da lei complementar, a participação da população no processo de planejamento e tomada de decisões, bem como na fiscalização da realização de serviços ou funções públicas em nível regional. Parágrafo 3º. A participação dos municípios nos conselhos deliberativos e normativos regionais, previstos no caput deste artigo, será disciplinada em lei complementar. Artigo 155. Os municípios deverão compatibilizar, no que couber, seus planos, programas, orçamentos, investimentos e ações, as metas, diretrizes e objetivos estabelecidos nos planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico, social e de ordenação territorial, quando expressamente estabelecidos pelo Conselho, a que se refere o artigo 154. Parágrafo único. O Estado, no que couber, compatibilizará os planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento com o plano diretor dos municípios e as prioridades da população local. Artigo 156. Os planos plurianuais do Estado estabelecerão, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração estadual.
Artigo 157. O Estado e os municípios destinarão recursos financeiros específicos nos respectivos planos plurianuais e orçamentos para o desenvolvimento de funções públicas de interesse comum, observado o disposto no artigo 174 desta Constituição. Artigo 158. Em região metropolitana ou aglomeração urbana, o planejamento do transporte coletivo de caráter regional será efetuado pelo Estado, em conjunto com os municípios integrantes das respectivas entidades regionais. Parágrafo único. Caberá ao Estado a operação do transporte coletivo de caráter regional, diretamente ou mediante concessão ou permissão. Título 5 da Tributação das Finanças e dos Orçamentos. Capítulo 1 do Sistema Tributário Estadual. Seção 1 dos Princípios Gerais. Artigo 159. A Receita Pública será constituída por tributos, preços e outros ingressos. Parágrafo único. Os preços públicos serão fixados pelo Executivo, observadas normas gerais de direito financeiro e as leis atinentes à espécie. Artigo 160. Compete ao Estado instituir: inciso 1. O imposto previsto nesta Constituição e outros que venham a ser de sua competência. Inciso 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Inciso 4. Contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício destes, do regime previdenciário e de assistência social, na forma do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 161. O Estado proporá e defenderá a isenção de impostos sobre produtos componentes da cesta básica. Parágrafo único. Observada as restrições da legislação federal, a lei definirá, para efeito de redução ou isenção da carga tributária, os produtos que integrarão a cesta básica, para atendimento da população de baixa renda. Artigo 162. O Estado coordenará e unificará serviços de fiscalização e arrecadação de tributos, bem como poderá delegar à União a outros estados e municípios, e deles receber encargo de administração tributária. Seção 2. Das limitações do poder de tributar. Artigo 163. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado: inciso 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Inciso 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3. Cobrar tributos. A linha A, em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. A linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. A linha C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Inciso 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributo, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público estadual. Inciso 6. Instituir imposto sobre a linha A, patrimônio, renda ou serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A linha B, templos de qualquer culto. A linha C, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei. A linha D, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Inciso 7. Respeitado o disposto no artigo 150 da Constituição Federal, bem assim na legislação complementar específica, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território estadual ou que implique distinção ou preferência em relação ao município em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do Estado. Inciso 8. Instituir isenções de tributos de competência dos municípios. Parágrafo 1º. A proibição do inciso 6, a linha A, é extensiva às autarquias e às fundações, instituídas ou mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados aos seus fins essenciais ou deles decorrentes. Parágrafo 2º. As proibições do inciso 6, a linha A, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Parágrafo 3º. A contribuição de que trata o artigo 160, inciso 4, só poderá ser exigida após decorridos 90 dias da publicação da lei, que a houver instituído ou modificado, não se lhe aplicando o disposto no inciso 3, a linha B deste artigo. Parágrafo 4º. As proibições expressas no inciso 6, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo 6. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderão ser concedidos mediante lei estadual específica, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, da Constituição Federal. Parágrafo 7º. Para efeitos do inciso 5, não se compreende como limitação ao tráfico de bens a apreensão de mercadorias, quando desacompanhadas de documentação fiscal idônea, hipótese em que ficarão retidas até a comprovação da legitimidade de posse pelo proprietário. Artigo 164. É vedada a cobrança de taxas, inciso 1, pelo exercício do direito de petição ao poder público, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 2, para a obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimentos de interesse pessoal.